Na verdade são os principais, né? A maior chave ali para o sucesso de você falar fluente. Hey, what's up guys? Welcome to Magic English with Luke and this is our 10th class. Fala galera, bem-vindos ao Magic English with Luke e essa é a nossa 10ª aula. Let's do this! Vamos respirar aqui um pouco nessa aula e deixar um pouco os verbos e os tempos verbais de lado. Eu sei, eles são bem pesados, galera, eu tô ligado. Na verdade, os tempos verbais são, na verdade, os maiores terroristas, né, do inglês. Mas, na verdade, são os principais, né, a maior chave ali para o sucesso de você falar fluente, né? De você conseguir se comunicar com as pessoas em inglês, né? Mas tem um tópico em inglês que é extremamente importante e você vê direto. A gente já viu aqui em várias questões nas nossas aulas essas palavrinhas e eu separei elas aqui para vocês verem só numa aula comigo, só para vocês verem como elas são importantes. E essa aula é do quê? De question words. São o quê? Perguntas de questões. Como assim perguntas de questões? Ué, para que serve? Para que serve essas question words? O que eu faço com elas? Elas são usadas para perguntar sobre informações específicas. Calma, muito complicada essa frase, né? Simples, olha só. O que, onde, quando, por quê, quem... Todas as perguntas a gente está querendo saber algo mais na resposta, não só apenas sim ou não. Você quer saber algo mais de informação. Você quer saber quem foi, quando foi, ou onde foi, quantos, por quê, ou como, por exemplo. Não só simplesmente sim ou não. Essas são as question words. Vamos ver as principais. Where, onde. Where is your mother? Onde sua mãe está? Where are you from? Da onde você é? De onde você é? Outra frase no present simple do verbo to be. Próximo question tag. What? O que? What color is your car? Que cor é o seu carro? What color? Que cor? Aí vem o resto da frase. No caso, essa frase está no present simple do verbo to be. Your car, seu carro, substitui por it, que é um objeto no singular. Por isso que é o verbo to be is no presente. Então, what color is your car? Que cor é seu carro? How seria como, mas também se for how old é o quê? Quantos anos? How old is Joe? Quantos anos tem Joe? Lembra? No inglês, nós não usamos o verbo have, ter, para idade. Por quê? Porque você não é dono da sua idade. Você está com a sua idade. Então você usa o verbo to be, ser, estar. Então você está com 34 anos. I am 34 years old. How are your parents? Como estão seus pais? E se o how aparecer com how much? Vai ser o quê? Quanto? Quanto do quê? De quanto custa, por exemplo? These shoes are nice. How much are they? Estes sapatos são legais. Quantos são eles? Quanto eles custaram, né? Essa é a pergunta, essa é a conotação da pergunta. Então a primeira frase está no present simple do verbo to be. A segunda frase também está no present simple do verbo to be. Who? Quem? O que você quer falar quando você pergunta who? Então uma pessoa, você quer perguntar de alguém. Who is your best friend? Quem que é o seu melhor amigo? Frase de novo no present simple do verbo to be. Who is your best friend? Quem é seu melhor amigo? Why? O que você quer dizer quando você pergunta why? Por quê? Então você está procurando o quê? Uma razão, uma explicação. Why are you coming here? Por que você está vindo aqui? Frase no present continuous. Por quê? Porque tem o verbo to be mais um verbo no ing. Então, why are you coming here? Por que você está vindo aqui? When? O que você quer dizer quando você fala when? É quando. Então você está procurando o quê? Um tempo, uma data. When is the party? Então quando é a festa? De novo, present simple do verbo to be. Quando é a festa? Próxima question word. Which. O que você quer dizer quando você fala which? Bom, você quer perguntar entre uma coisa ou outra, né? Which do you prefer? Qual você prefere? I prefer tea. Eu prefiro chá, por exemplo. And the last question word. Whose. What means whose? O que significa whose, galera? De quem? Então significa o quê? Possession. Possessão. De quem é isso? De quem é aquilo? Whose phone is this? De quem é esse telefone? De quem é esse celular? Whose glasses are those? De quem são aqueles óculos? Whose book is this? De quem é esse livro? Então é assim que você usa o whose. Vamos agora estudar eles um pouquinho mais de perto. Vamos começar com what. Bom, o que você quer saber quando você faz uma pergunta usando what, que é o que? Você normalmente usa para informações, objetos
ou atividades. Calma que é mais simples do que você imagina, é só ver a conotação da frase. What do you do on weekends? O que você faz nos finais de semana? Frase no present simple usando todos os outros verbos. Por quê? Porque tem o auxiliar do. Então ele quer saber o que? Uma informação. I play soccer, por exemplo. Eu jogo futebol. Você tá percebendo que a pergunta só pede uma informação? Agora a gente tem um significado um pouquinho diferente de what, mas é simples também. What também pode ser visto como qual. Ah, mas which não é qual? Também é qual, mas which é só qual. Mas what pode ser qual ou o quê? Ah, mas como é que eu vou saber? É simples, é só ver a conotação da frase, ou seja, como a frase está escrita, como é que ela é. Por exemplo, qual é o seu filme favorito? Concorda comigo que o que é seu filme favorito não faz sentido? What's your favorite movie? Frozen. Você consegue entender que essas perguntas, elas sempre querem uma informação, ou um objeto, ou uma atividade como resposta? E who? Bom, who é quem? Você sempre vai usar para quê? É muito óbvio também, galera. For people, para pessoas. Who is at the door? Quem está na porta? Só pode ser uma pessoa. My neighbor, meu vizinho. Frase no present simple do verbo to be. Who do you live with? Com quem você vive? Você mora com quem? Você percebe que eu traduzi a mesma frase de duas formas diferentes, mas tem o mesmo significado? Essa frase está no quê? No present simple de todos os outros verbos. Por quê? Porque nós temos o auxiliar do, nós temos o verbo live, que está sendo conjugado, que é morar. Where? Onde? O que você quer saber quando você pergunta para alguém where? Onde? Places. For places. Para lugares. É algum lugar. Sempre. Where do you work? Onde você trabalha? Frase no present simple de todos os outros verbos. Verbo sendo conjugado. Verbo work. Auxiliar. É o do. Por isso que eu sei que está no present simple. Então, onde você trabalha? Era hospital, por exemplo. Num hospital. Where is my phone? Onde está meu celular? On the table. Em cima da mesa. Where is my phone? Present simple, verbo to be. Como é que eu sei? Porque o único verbo é o verbo to be is. Próximo question word. When. O que você quer saber quando você pergunta quando? For time or date. Tempo ou datas. When is your birthday? Quando é o seu aniversário? In August. Em agosto, por exemplo. When is your birthday? Present simple, verbo to be. When does the movie start? At 7 p.m. Quando o filme começa? Às 7 horas da noite. Frase no quê? No present simple de todos os outros verbos. Por quê? Auxiliar does. Você percebe que você sempre está procurando uma resposta de data ou de tempo? Why? Por quê? Quando é que você usa por quê? Por razões. Quando você o quê? Procura razões na resposta. Why are you late? Por que você está atrasado? De novo, present simple, verbo to be. Because the bus was slow. Porque o ônibus estava devagar. Olha uma razão. O porquê que você estava atrasado? Porque o ônibus estava devagar. Why are you studying English? Por que você está estudando inglês? Essa é pra vocês, hein, galera? To travel the world, for example. Para viajar pelo mundo, por exemplo. Então, primeira frase, present continuous. Study tá com ing e o verbo to be are. How? Como? Então você usa how para quê? Para ser educado, por exemplo, para uma condição, para você saber o método de alguma coisa. How are you today? Olha só, ser educado. Como você está hoje? I'm great, thanks. Eu estou ótimo, obrigado. How did you make this cake? Como você fez esse bolo? Essa frase está no past simple, porque did. Qual que é o verbo que está sendo conjugado? Make. Fazer com as mãos. Qual que é a diferença entre to do e to make? Se os dois significam fazer. É que to make significa fazer com as mãos, literalmente. Por exemplo, fazer o bolo, fazer o jantar, to make a dinner, to make a cake. To make breakfast, fazer o café da manhã, tudo isso você faz com as suas mãos. Mas o que você não faz com as suas mãos, literalmente é to do. Por exemplo, to do exercise, fazer exercício. Você não faz exercício com as suas mãos, você faz com o seu corpo. Entendeu o que é literalmente? Então, how did you make this cake? Como você fez esse bolo? I followed a recipe. Eu segui uma receita. How many or how much? For quantity, ou seja, para quantidade. Então, how many or how much significa quanto ou quantos. How many você consegue contar com os dedos, tá? Literalmente. How much você não consegue. Dinheiro, você consegue contar? Parece que sim, mas não. Por quê? Porque uma nota não é $1. Pode ser que seja uma nota de $10, entendeu? Então você não conta com o dedo. Agora, se você contar, por exemplo, quantas maçãs você tem, você consegue contar 1, 2, 3,
4. Então, tudo que é contável com as mãos é how many. Tudo que não é contável com as mãos, por exemplo, água, que é líquido, farinha, por exemplo, arroz, né, grão de arroz, por exemplo, você não consegue contar, sabe, que é grama, por essas coisas, é how much. How many brothers do you have? Quantos irmãos você tem? Você consegue contar quantos irmãos? 2. Lembrando que você pergunta quantos irmãos, então você pergunta how many brothers, e aí você começa a frase, do you have? How much water do you drink daily? Quanto de água você toma diariamente? Por que eu usei how much agora? Porque água é líquido, você não consegue contar. Você consegue contar água? Não. Which é qual? Então é o quê? When choosing from options. Então é quando você está escolhendo o quê? Por opções. Qual? Qual delas, né? Qual que você quer? Qual dessas opções? Which color do you like more? Red or blue? Qual dessas cores você gosta mais? Vermelho ou azul? Azul, por exemplo. Então, você consegue perceber que da mesma forma de how much e how many, você também usa o which, normalmente com o substantivo depois, ou seja, com a palavrinha que você quer perguntar depois, ou seja, qual cor? Which color? Aí você continua a frase, do you like more? Essa frase tá no quê? No present simple, todos os outros verbos. Por quê? Porque a gente tem o auxiliar do e o verbo like que está sendo conjugado. E aí depois vem o resto. Red or blue? Vermelho ou azul? Which one is your phone? Qual desses é o seu celular? Which one, galera, significa qual desses, tá? Essa expressão do which one, e quando você vê esse one na frente do which, é qual desses. Aí, is your phone? É o seu celular. Esse jeito de falar é muito comum nos Estados Unidos, tá? Whose, a gente já tinha falado que era pra o quê? Possession. Então, possessão, ou seja, de quem é isso, de quem é aquilo. Então, whose bag is this? De quem é essa bolsa. De novo, a gente usa whose junto com o substantivo, ou seja, junto com a palavrinha que você quer perguntar. Então, de quem é essa bolsa? Então, você quer perguntar do quê? Da bolsa. Então, whose bag is this? De quem é essa mala? De quem é essa bolsa? It's Sarah's, por exemplo, é da Sarah. Ou whose turn is it? Essa é uma frase muito comum nos Estados Unidos, de quem é a vez. Whose turn? Mine. É minha. Então, mine, minha. É minha vez. It's my turn or it's mine. Agora vamos para alguns exercícios para fechar a aula. Fill in the blanks with the correct question word. Então, complete aí as lacunas com a question word correta. Então, vamos lá. Nós temos where, what, who, how, why, when, which and whose. E a gente vai ter que completar essas frases. Vamos ver aonde que elas se encaixam. Blank is your favorite color? É sua cor favorita? Qual você acha que encaixa aí, gente, em português? Qual é a sua cor favorita? Concorda comigo? Então, qual que significa qual? Which ou what? Sinceramente, vocês podem usar qualquer uma delas. Mas a mais tradicional é o quê? What is your favorite color? Blank, do you live? Você vive? O que tá perguntando aí? Provavelmente, onde você vive, né? Onde você vive? Qual que é o question word de onde? Where? Where do you live? Blank is calling you. Então, blank está ligando para você. Quem está ligando para você? Concorda comigo? Que essa pergunta faz sentido, não faz? Então, como é que a gente fala quem está ligando para você? Who is calling you? Blank, are you sad? Então, blank, você está triste? Pode ser quando você está triste? Pode, né? Mas esquisito. Por que você está triste? Faz mais sentido pra mim. Acho que encaixa melhor. Então, why are you sad? Você consegue seguir aqui comigo que tem resposta que não está errada? Por quê? Porque depende do que você quer falar. É simplesmente do que você quer perguntar, mas é que tem pergunta que encaixa melhor na frase aqui. Blank, do you want to eat? Então, blank, você quer comer? Provavelmente é o quê? O que você quer comer? What do you want to eat? Ou o quê? Where do you want to eat? Onde você quer comer? Ou, por exemplo, when do you want to eat? Quando você quer comer? Todos eles encaixam, dependendo da resposta que você quer ouvir. E agora, a nossa última frase. Blank one do you prefer? Cake or pie? We know that's option. A gente sabe que isso é opção. Quando é opção é o quê? Which. Então, which one do you prefer? Cake or pie? Então, qual dessas você prefere? Bolo ou
torta. That's all, guys. Então é isso, pessoal. A aula acabou, mas seus estudos ainda não acabaram, tá? Vou disponibilizar para vocês o site dessa aula, tá? Com toda a explicação dos question words bonitinha para vocês treinarem com os exercícios, com os quizzes. Também vou disponibilizar para vocês o game interativo e os meus slides das aulas também pessoais, tá? Qualquer dúvida, por favor, me manda mensagem, tá? Comenta, pode mandar mensagem para mim. Se vocês quiserem mais exercício, eu também mando para vocês. Em PDF eu também mando para vocês, interativo também mando para vocês. O que vocês quiserem, eu tô aqui para ajudar mesmo, tô aqui para ensinar vocês, tá bom? Don't forget, não esqueça, thumbs up, curte aí, subscribe, se inscreve and share with your friends. Compartilha com seus amigos. I'll see you later.